Esse vídeo eu fiz pensando nos teimosos. É isso mesmo, olha só. Muitas vezes eu recebo nos comentários, tanto do Instagram, quanto do próprio Telegram e aqui do YouTube, perguntas ou reclamações de pessoas que dizem o seguinte: eu convivo com gente muito teimosa. Meu marido não é narcisista, meu filho não é narcisista, minha mãe, meu pai, mas são muito teimosos. O que eu faço? Por que que tem pessoa tão teimosa no mundo, cabeça dura, cabeça de pedra, por assim dizer, né? Você viu como é que ficou a capa do vídeo, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Bom, primeira coisa que você que está assistindo esse vídeo pode entender é o seguinte: por trás de um comportamento sempre existe um porquê. Dificilmente o comportamento ele vem do nada. A pessoa age de determinadas formas simplesmente porque gosta. Não é bem assim. E a teimosia não é nem um pouco diferente. Eu trouxe aqui para você algumas coisas importantes para que você tenha uma melhor qualidade de vida, inclusive, ao se relacionar com pessoas na tua vida que você identifique como pessoas teimosas, cabeças duras, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, eu espero do fundo do coração que este vídeo ele também que você goste dele, que ele também sirva para te instruir. Afinal de contas, esse canal ele não é só para falar sobre relação tóxica, abusiva, narcisista, psicopatia, não. É para falar sobre um tudo, sobre relacionamento humano, tá certo? E saúde física e emocional também. Em breve eu vou trazer mais vídeos a respeito da parte da psicossomática, tá? Mas vamos lá. Eu separei alguns pontos aqui que eu acredito de coração que vão fazer diferença na tua vida. O primeiro dos pontos é o seguinte: reconheça a teimosia. Álvaro, mas como assim? Teimosia é fácil reconhecer. Depende. Mas vamos colocar que seja. Realmente é fácil reconhecer a teimosia. O que é uma pessoa teimosa? Olha o que eu coloquei aqui. Ó. É uma pessoa que resiste a mudar de opinião ou de ideia com relação a alguma coisa. Toda pessoa que é muito resistente a mudanças, principalmente a mudanças de ideias, a mudar um determinado comportamento, uma determinada crença ou atitude, mesmo depois que você mostra para essa pessoa que aquilo que ela pensa, aquilo, da maneira como ela age não é funcional, não está funcionando, não é legal, está fazendo mal para ela e para pessoas à sua volta, e essa pessoa ainda assim, depois de você mostrar para ela tudo isso, ela ainda permanece, né, muito resistente a essa mudança, pode-se dizer a partir daí que sim, que essa pessoa ela é teimosa. Muito bem. Bom, dito isso, vamos lá. Uma vez que a gente reconheceu a teimosia, você precisa partir para o próximo ponto, que é o seguinte: entenda por que a pessoa está demonstrando esse comportamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que muitas vezes a teimosia tem a ver com medo? O medo é algo que paralisa a gente. O medo é algo que impede a gente de crescer em praticamente todos os aspectos da nossa vida. E os teimosos, eles têm muito medo. Eles têm medo de mudar. Eles têm medo de mudar a sua opinião. Eles têm medo de mudar o seu comportamento. Eles têm medo de mudar a forma de pensar. Eles têm medo de mudança física. Eles têm medo de mudar o jeito que eles investem o dinheiro ou o jeito que eles economizam. Pessoas assim, eles têm medo. Eles são literalmente trancados, travados pelo medo. E aí fica uma pergunta minha para você. E você que está assistindo esse vídeo? Se identifica com um comportamento assim? Percebe que você é muito medrosa na hora de mudar a sua opinião, de tomar decisões diferentes, mesmo depois de terem mostrado para você que existe um caminho melhor? Pensa nisso. Se você, né, acaba se percebendo com um comportamento assim, procura mudar. Procura melhorar o teu comportamento. Infelizmente, e agora eu vou fazer um gancho com a questão da própria convívio com pessoas tóxico-abusivas. Infelizmente, quanto mais teimosas as vítimas são, teimosas em que sentido? Eu tenho certeza que ele vai mudar. Né? Se eu orar muito, ter muita fé em Deus, meu marido vai mudar. Não é possível, tem que ter um jeito dele mudar. Tem que ter um jeito dele se tratar. Tem que ter cura para isso. Isso é teimosia. A própria ciência deixou claro. Não tem cura para narcisismo. Não adianta se esperar milagre. Não é assim que a vida funciona. E olha que eu sou um homem de fé. Então, essa teimosia, infelizmente, por parte de muitas vítimas, acaba fazendo com que a vida dessas vítimas vá de mal a pior, trazendo transtornos, às vezes, graves nas suas vidas. Então, por favor, aprenda a flexibilidade. Um outro ponto. Quando você for lidar com alguém teimoso, lembre-se de ter uma comunicação efetiva, saudável, direta e objetiva. O que é comunicação efetiva com alguém teimoso? Olha o que eu coloquei aqui. Ó. Procure entender o ponto de vista do outro antes de apresentar o seu. Seja clara, direta, mas também amigável e respeitosa. Quanto melhor você se comunica com essa pessoa, maiores são as chances dela entender o seu ponto de vista. E quando a pessoa entende o nosso ponto de vista, quanto mais a pessoa entende a maneira como nós pensamos, a maneira como nós
entendemos as coisas e entendemos inclusive os seus motivadores, maiores são as chances da gente ajudar essa pessoa a ter um pouco mais de flexibilidade mental. Lembre-se disso. Próximo ponto que eu quero trazer para você é o seguinte, que isso infelizmente acaba acontecendo. Não leve para o lado pessoal. Lembre-se, aquela pessoa ela está agindo daquela maneira não é com você, não é porque é você, é porque ela age assim naturalmente, normalmente. Esse é o jeito dela conduzir a própria vida. É uma forma de pensar, é uma forma de agir, é uma forma de se comportar, você está entendendo? Faz parte do perfil desse indivíduo, faz parte do perfil dessa pessoa. É assim que ela se comporta. Então, para de levar para o lado pessoal. Entenda, tem a ver com comportamento. E quanto mais você percebe que isso daqui tem a ver com comportamento, mais você consegue ajudar essa pessoa. Lembre-se disso. Ela está com medo. Medo das mudanças, medo de mudar. Vários aspectos da sua vida. Próximo ponto, foco no positivo. Sempre lembre-se da seguinte frase: ninguém é 100% ruim. Mesmo as piores pessoas do mundo, em algum momento das suas vidas, elas tiveram atitudes boas. Nós estamos falando aqui de uma pessoa teimosa, não uma pessoa passiva-agressiva, apesar de muitos passivos agressivos terem esse lado teimoso. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa narcisista, apesar dos narcisistas serem teimosos. Não estou falando aqui de um psicopata, apesar do psicopata ser sim, ter sim, uma das características ser a teimosia. Eu estou falando aqui, minha filha, de uma pessoa teimosa comum, normal, como qualquer um de nós. Está entendendo? Então, lembre-se, aquela pessoa que você está convivendo, que você está interagindo, que está às vezes te tirando do sério, por ser tão cabeça dura, cabeça de rocha do jeito que ela está sendo, ainda assim ela tem pontos positivos. E quanto mais você der valor para esses pontos positivos, quanto mais você conseguir enxergar isso no outro, maiores serão as chances de você se dar bem com essa pessoa. E por último, procure fazer com que essa pessoa ela perceba por parte de você, como ser humano, que você a entende. Se coloque no lugar dela. Quando você consegue entender o porquê que a pessoa está agindo de determinada forma, e quando você consegue perceber os seus reais motivos, isso faz toda a diferença. Haja com empatia. Pense o seguinte: se eu tivesse sido criado ou criada da maneira como ele ou ela foi, se eu tivesse adquirido os mesmos hábitos que fulano adquiriu, se eu tivesse convivido com as mesmas pessoas, na mesma situação familiar, no mesmo estilo de vida, com a mesma instrução, será que não teria o mesmo comportamento do outro? Isso serve para qualquer coisa que a gente faça na vida. Quanto mais nós nos colocamos no lugar do outro, maiores são as chances de nós conseguirmos ter cada vez mais compreensão e amor pela outra pessoa. E aqui, novamente, eu faço um gancho para todos os vídeos que eu já publiquei aqui no canal relacionado a comportamento tóxico, abusivo e narcisista. Se você se colocar no lugar da outra pessoa, estou falando agora para você, que é esposa, convive com alguém tóxico, abusivo, e que não deseja, por assim dizer, romper o teu relacionamento, que ama essa pessoa, que gosta dela, e quer fazer o melhor possível e impossível para melhorar essa situação. Lembre-se, será que se você não tivesse agindo, ou será que se você não tivesse sido criado como a pessoa foi, você não agiria da mesma forma? Isso não é desculpa para um comportamento disfuncional. Mas pelo menos para um pouquinho para pensar a respeito. Talvez isso ajude você a equalizar, a equilibrar ainda mais as coisas. Certo? Um abraço, fique bem. Esse vídeo foi curtinho, porque eu estou me recuperando na saúde, mas em breve eu volto com tudo e a gente vai conversar ainda mais a respeito de vários assuntos aqui no canal. Certo? Um abraço, beijo no teu coração, vagalume, a gente se fala, até mais.